Bom dia, graça e paz. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. O verso de hoje está em Mateus 18:3, onde o Senhor Jesus diz assim: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que devemos ter um coração como o coração de uma criança, que é livre de vaidade e livre de malícia, de modo que a criança ela se coloca na dependência dos outros para receber o que ela tem necessidade. Então nós precisamos ser como crianças diante do Evangelho, diante do reino de Deus, para nos colocarmos na dependência de Deus, para recebermos a Cristo. É necessário nos colocarmos na dependência de Cristo para recebermos a Cristo. E Jesus ele faz um alerta, ele diz: olha, qualquer porém que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que lhe amarrasse uma pedra no pescoço e fosse lançado no rio, no moinho, né? E afogado na profundeza do mar. Porque aqui Jesus está fazendo um alerta em relação aos falsos profetas, que se aproveitam dessa ausência de malícia dos discípulos de Cristo, se aproveitam da simplicidade daqueles que creem em Jesus, para os fazer tropeçar através de falsas doutrinas. Jesus está dizendo, a esses, melhor seria que ele fosse amarrado numa pedra de moinho e lançado nas profundezas do mar, porque esse castigo seria mais leve do que o castigo que ele vai experimentar na eternidade, por ter feito tropeçar algum destes pequeninos. Então, nós percebemos que também tem um outro lado, o que a vida faz conosco. Né? As más experiências, as frustrações, os traumas, os golpes que tomamos, né? As armadilhas, os enganos, isso pode roubar de nós esse coração como o coração de criança, um coração simples, sem malícia, sem vaidade, sem malícia no sentido de que a criança ela não fica tentando articular politicamente e tentando manipular as pessoas e as circunstâncias a favor dela. A criança não tem, a princípio, essa malícia. Tá? É necessário que sejamos assim também, servir a Cristo com pureza de coração, sem tentar estar articulando e manipulando situações para fazer com que as coisas funcionem à nossa maneira, tentando estar no controle das coisas. E nós percebemos isso muito no meio eclesiástico, em igrejas principalmente que utilizam do sistema de governo de parlamentarismo, onde quem governa a igreja é o parlamento que se denomina presbitério, existe muita política, existe muita articulação, ali tem muita malícia, existem muitos outros interesses que não são o evangelho. E Jesus está dizendo, esses daí já perderam o reino de Deus. Por mais que eles se achem os oráculos da santidade, os oráculos da lei do Senhor, eles já perderam o reino de Deus. Porque Jesus disse, se não fores assim como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se nós perdermos a nossa simplicidade, perdermos um coração puro e entregá-lo à malícia e à vaidade, Jesus está dizendo, vocês não vão entrar no reino de Deus. Nós não vamos entrar no reino de Deus. O quão sério é isso? E no final, Deus cobrará a cada um de nós segundo as nossas obras. Aqueles que se colocaram na dependência de Deus, sem malícia, sem vaidade, sem manipulação,
sem outros interesses, apenas com o único interesse, com o único intuito de receber a Cristo, de receber o seu evangelho, de receber a sua salvação, como Maria, que se colocou aos pés de Jesus para receber as palavras do Mestre, sem malícia, vão receber o reino de Deus. Aqueles outros que se utilizaram da malícia, se utilizaram da vaidade, se utilizaram de articulações políticas para alcançar os seus próprios interesses, enganados pela maldade do seu próprio coração, achando que estão servindo a Deus, esses não vão receber o reino de Deus. Não vão receber a herança eterna. Então, esse é um alerta para dizer para você o seguinte: seja uma pessoa simples, seja uma pessoa sem malícia, seja uma pessoa sem segundas intenções, seja como uma criança que quer receber de Jesus a essência, quer receber de Jesus o essencial, o que é mais importante. Seja como uma criança que, no serviço a Deus, esteja única e exclusivamente preocupado com a vontade, com a glória de Deus, com o bem do próximo, com o bem do irmão, com o bem daquele que está no mundo perdido, que ainda não conheceu a Cristo. Nós não podemos evangelizar com o interesse de encher a igreja, por exemplo. Isso é malícia. Isso é segundas intenções. O evangelismo é para a glória de Deus em primeiro lugar e para alcançar o que está perdido em segundo lugar. Em primeiro lugar é a glória de Deus. Em segundo lugar é salvar o que está perdido. E o meu interesse e o seu interesse particular não cabem nessa história. Não entra nessa história. E não pode entrar. Se existe uma segunda intenção quando você faz a obra de Deus, você perdeu o coração de criança. Você deixou o seu coração se tornar malicioso e manipulador. Deixou o seu coração, que perdeu essa simplicidade, governar as suas ações, governar as suas atitudes e as suas iniciativas. E isso não pode acontecer com os filhos de Deus. Os filhos de Deus não podem perder a sua simplicidade, não podem dar lugar à malícia. O apóstolo Paulo diz, não darmos lugar à malícia. Não podemos dar lugar à malícia, que são essas segundas intenções. Não podemos dar lugar a articulações políticas no meio do povo de Deus para atingir interesses que são escusos. Não, jamais. O povo de Deus tem que ser um povo simples. Tem que ser um povo que até parece ser bobo, de tão simples e de tão ligado às coisas essenciais do Evangelho, que é o amor a Deus, é o amor a Jesus, é amar Jesus. É amar Jesus como Senhor, como Salvador. E esse amor a Deus vai se refletir também no amor puro, simples, sincero em relação ao próximo, que tem o único objetivo de ver o próximo bem. Somente isso. Sem ter nenhum retorno, nenhum ganho em troca. Essa é a essência do Evangelho. É o amor a Deus e o amor ao próximo, sem visar o bem próprio, sem visar o interesse próprio, mas visando unicamente a Deus e o outro. Esse é o objetivo. E só pode fazer essas coisas de forma sincera quem tem o coração como o coração de uma criança, livre de segundas intenções, livre de interesses escusos, livre de articulações políticas e profanas. Então, que sejamos simples como as crianças. Simples. Jesus diz, sejam simples como as pombas e prudentes como as raposas. E prudência aqui não é malícia. Prudência é tentar perceber o mal e se precaver, mas não é malícia. Fora da prudência
só existe espaço para a simplicidade na vida do cristão. Então, que Deus te abençoe, que você nunca perca o coração de criança, para que você entre no reino dos céus. Em nome de Jesus.